Olá, meus amores do quarto ano. Vamos dar início a mais uma aula de história. Eu sou a professora Lana Coutinho e estou muito feliz em ter você aqui comigo para ampliar os nossos conhecimentos sobre os processos migratórios para a formação do Brasil, os grupos indígenas, a presença portuguesa e a diáspora forçada dos africanos. Nas aulas anteriores, estudamos que nos anos de 1500 os portugueses chegaram às terras onde hoje é o Brasil. Também estudamos que o local já era habitado por indígenas. E estudamos também que esse contato trouxe desconfiança e hostilidade, mas também houve interação entre os dois povos. Vamos entender melhor? Desconfianças e hostilidade, por quê? Porque houve a imposição da religião cristã sobre os indígenas, houve a imposição da moral e dos costumes portugueses, também houve conflitos pela posse das terras, mas houve interação entre os indígenas e portugueses. Por quê? Porque os portugueses eles adotaram o uso de instrumentos indígenas, como a canoa, a flecha, o arco, o tacape. Os portugueses também incorporaram os elementos da alimentação indígena, como o milho, a mandioca, o amendoim. Houve união entre portugueses e indígenas, e dessa união surgiram os filhos. Os filhos de portugueses com os nativos eram chamados de mestiços ou mamelucos. A partir de 1500 começa de fato a colonização. E aí você deve estar se perguntando o que é e como funciona a colonização. Bom, chama-se de colonização quando um país explora outro. Mais ou menos assim. Um país que é o explorador que vai chegar e dominar outro país, é chamado de metrópole. O país que vai ser explorado e dominado é chamado de colônia. No caso, o Brasil era colônia. E aí, a função da colônia é produzir riquezas para a metrópole. Tudo que a colônia tiver de valioso vai para a metrópole, para que a metrópole fique cada vez mais rica. E aí você deve ficar pensando, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, mas só começaram a explorar em 1530. Por que Portugal resolveu colonizar o Brasil? Porque ele estava se pelando de medo que os estrangeiros, ou seja, outros países, viessem explorar as riquezas da terra, como o pau-brasil, e também porque Portugal estava doidinho para encontrar ouro e prata nas terras brasileiras. Para melhor administrar o território brasileiro e incentivar o povoamento dessas terras, o rei de Portugal criou as capitanias hereditárias. E o que eram as capitanias hereditárias? Eram enormes faixas de terras. Ele dividiu o território nessas faixas de terra. Cada cozinha dessa daí era uma faixa de terra, certo? E aí, elas foram doadas, cada faixa de terra dessa foi doada a um nobre português da confiança do rei, um amigo do rei. Quem recebia uma capitania era chamado de donatário. E aí, quando foi em 1600, o rei de Portugal teve uma brilhante ideia. Estou aqui pensando, o açúcar está custando uma fortuna aqui na Europa. Eu vou montar engenhos no Brasil para produzir açúcar e assim ganhar muito dinheiro. E assim o rei de Portugal fez. Ele montou vários engenhos aqui no Brasil para aumentar a sua riqueza. Durante o primeiro século de colonização, a presença europeia permaneceu na costa brasileira. Foi assim com o pau-brasil, eles retiravam a madeira apenas no litoral. E foi assim com a cana-de-açúcar. Eles instalaram os engenhos e os canaviais apenas no litoral. Por eles ficarem sempre na costa brasileira, acabaram sendo apelidados de caranguejos.
Agora é hora da atividade. Bons estudos e até a próxima aula!